Um terreno de 4.500 metros quadrados equivale a 45 ares, ou pouco menos da metade de 1 hectare, uma medida de área que muitas vezes soa abstrata até ser comparada a referências do cotidiano. É aproximadamente o tamanho de meio campo de futebol, ou de um quarteirão residencial de médio porte em muitas cidades brasileiras, ou ainda de um terreno correspondente a cerca de 9 ou 10 lotes urbanos padrão somados. Essa comparação inicial ajuda a dimensionar corretamente a escala do que está sendo descrito ao longo deste roteiro. Não se trata de uma fazenda extensa, com centenas ou milhares de hectares dedicados a uma única cultura, mas de um espaço compacto, do tamanho que muitas famílias urbanas já possuem em terrenos de chácara ou de sítio nos arredores das cidades, e que, justamente por sua escala reduzida, exige um nível de planejamento e de aproveitamento muito mais refinado do que a agricultura extensiva tradicional. Para efeito de comparação, é uma área um pouco maior que meio campo de futebol oficial. Esse tamanho é significativo porque está exatamente na faixa que literatura de agroecologia e agricultura familiar considera viável para um sistema produtivo diversificado, capaz de sustentar uma família inteira com alimento fresco durante os 12 meses do ano, sem depender de grandes maquinários, sem exigir mão de obra contratada em escala industrial, e sem precisar de investimento comparável ao de uma propriedade comercial de centenas de hectares. É o tamanho típico de muitos sítios e chácaras de subsistência espalhados pelo Brasil, e é também a escala estudada por instituições como a Embrapa em seus programas de agricultura familiar e de integração lavoura-pecuária-floresta. A ideia central de um projeto assim não é escolher uma única cultura ou um único animal e depender dele, mas sim desenhar um sistema onde cada elemento cumpre mais de uma função e onde a saída de um processo se torna a entrada de outro. Esse princípio, descrito por Bill Mollison e David Ogren nos anos 1970 e 1980 como a base da permacultura, é simples de enunciar, mas exige planejamento cuidadoso para funcionar na prática. Cada elemento do sistema deve desempenhar múltiplas funções, e cada função importante deve ser sustentada por múltiplos elementos, de modo que a falha ou a sazonalidade de um componente nunca deixe a produção total zerada. Antes de entrar nos animais e nas plantações, vale entender como o espaço costuma ser dividido. A metodologia de zoneamento da permacultura organiza a propriedade em zonas de 0 a 5, de acordo com a frequência de uso e a necessidade de atenção humana. A zona 0 é a casa. A zona 1 fica a poucos passos da porta e concentra o que precisa de visita diária: horta de temperos, galinheiro de poedeiras, minhocário, composteira. A zona 2 recebe visitas frequentes, mas não diárias, e é onde entram pomares, hortas maiores, currais de pequenos animais e viveiros de mudas. A zona 3 é dedicada às culturas de ciclo mais longo e às pastagens rotacionadas para os animais maiores. A zona 4 é semiflorestal, de manejo extensivo, usada para lenha, forragem extra e produtos florestais não madeireiros. A zona 5, quando existe espaço, é deixada em estado selvagem, servindo de reserva de biodiversidade e de habitat para polinizadores e predadores naturais de pragas. Em 4.500 metros quadrados, as zonas 4 e 5 costumam ser reduzidas ou inexistentes, e o desenho se concentra nas zonas 0 a 3, otimizando cada metro quadrado. Um projeto desse porte, para produzir comida sem parar o ano inteiro, precisa resolver 3 problemas ao mesmo tempo: continuidade de proteína animal, continuidade de vegetais e frutas, e fechamento do ciclo de nutrientes para que o solo não se esgote. É exatamente para resolver o primeiro problema que entra a escolha cuidadosa de 3 animais, cada um com um papel definido dentro do sistema, e não apenas como fonte isolada de carne, ovo, leite ou mel. A composição mais comum e mais estudada para esse tipo de propriedade combina aves de postura, aves de corte, um pequeno rebanho de cabras leiteiras, coelhos, abelhas e peixes em tanque ou em sistema de aquaponia. Uma distribuição realista de 3 animais seria: 6 galinhas poedeiras, 2 galinhas ou galos de corte em ciclo de reposição, 2 cabras leiteiras, 2 coelhos reprodutores e uma colônia de abelhas contada como unidade produtiva, com os peixes do tanque entrando como sistema complementar de proteína que não compete por área de solo. Essa combinação não é arbitrária. Cada espécie foi historicamente selecionada pela agricultura de subsistência justamente por resolver uma lacuna que as outras não resolvem, seja em espaço ocupado, em tipo de alimento consumido, em ciclo reprodutivo ou em produto final. As galinhas poedeiras são, na prática, a espinha dorsal proteica de qualquer sistema pequeno de produção contínua. Uma galinha poedeira de linhagem comercial leve, como a Lohmann Brown ou a HY Line, sob boas condições de manejo, produz entre 280 a 300 ovos por ano, o que significa que 6 galinhas conseguem entregar, em média, entre 4 e 5 dúzias de ovos por semana. Isso é mais do que suficiente para o consumo de uma família e ainda deixa excedente para troca ou venda direta. A galinha tem ainda a vantagem de ser onívora.
ela consome restos de cozinha, grãos quebrados, minhocas do composteiro, insetos capturados no pasto rotacionado e vegetais que não atingiram padrão comercial. Isso significa que parte relevante da alimentação das aves de postura pode vir do próprio sistema, reduzindo a dependência de ração comprada. O esterco de galinha, por sua vez, é um dos adubos orgânicos mais ricos em nitrogênio disponível, mas precisa passar por compostagem antes de ir para a horta, porque em estado fresco é forte demais e pode queimar as raízes das plantas. As galinhas ou galos de corte cumprem outro papel: garantir uma fonte de proteína cárnea sem depender de abate de animais maiores, que naturalmente é mais raro e mais trabalhoso em pequena escala. Um lote de frangos de corte de linhagem caipira, como as linhagens Label Rouge adaptadas ou as aves de dupla aptidão como a Rhode Island Red, atinge peso de abate entre 80 e 120 dias, dependendo do sistema de criação extensivo ou semi-extensivo. Isso permite planejar lotes escalonados. Em vez de criar todos os frangos de corte ao mesmo tempo, planeja-se a reposição de pintinhos a cada poucas semanas, de forma que sempre haja um lote pronto para abate enquanto outro lote mais jovem está crescendo. É esse escalonamento, e não a quantidade absoluta de aves, que garante a continuidade da oferta de carne branca ao longo do ano. As cabras leiteiras resolvem o problema do leite e de seus derivados, que é um dos alimentos mais difíceis de produzir continuamente em pequena escala porque exige um animal de porte médio, com ciclo reprodutivo mais longo e necessidade de área de pastagem. A cabra, comparada à vaca, é a escolha natural para terrenos pequenos porque ocupa muito menos espaço, come uma variedade maior de forragens, arbustos e restos de poda, e ainda assim entrega uma produção de leite relevante para uma família. Uma cabra leiteira de raça especializada, como a Saanen ou a Anglo-Nubiana, produz entre 2 e 4 litros de leite por dia durante a lactação, que dura em torno de 10 meses. Com duas cabras defasadas na época de parição, uma entrando em lactação quando a outra está secando, é possível manter oferta de leite fresco durante praticamente o ano inteiro, o que abre espaço para a produção artesanal de queijo, iogurte e manteiga, produtos que, além de nutritivos, têm vida de prateleira mais longa que o leite fluido e ajudam a suavizar os períodos de menor produção. Os coelhos entram no sistema por um motivo estritamente reprodutivo. Nenhum outro animal doméstico converte espaço e alimento em carne com a velocidade de uma coelha reprodutora. O ciclo gestacional do coelho dura cerca de 31 dias, e uma fêmea pode ser cruzada novamente poucas semanas após o parto, o que permite, em condições de manejo adequado, entre 4 e 6 ninhadas por ano, cada uma com 6 a 10 filhotes. Isso coloca o coelho como a fonte de carne mais previsível e mais rápida de repor de todo o sistema, funcionando como um amortecedor de proteína animal para semanas em que o lote de frangos de corte ainda está em crescimento. Além disso, o esterco de coelho é considerado por muitos horticultores um dos poucos estercos que pode ser aplicado diretamente na horta sem compostagem prévia, porque tem baixa concentração de nitrogênio livre e não queima as raízes, uma vantagem prática enorme para quem cultiva hortaliças de folha em ciclo curto. A colônia de abelhas, geralmente da espécie Apis mellifera nas regiões de clima temperado ou subtropical, ou espécies de abelhas sem ferrão nativas como a jataí e a mandaçaia nas regiões tropicais do Brasil, cumpre uma dupla função que nenhum outro animal do sistema réplica: produção de mel e mais um dos serviços mais valiosos e mais subestimados da agricultura, a polinização. Estudos de polinização mostram que a presença de colmeias próximas a pomares e hortas aumenta significativamente a taxa de frutificação de culturas como abóbora, pepino, maracujá, morango e a maioria das frutíferas de caroço, porque melhora a fecundação das flores. Isso significa que a colônia de abelhas não é apenas uma fonte de adoçante natural, ela é parte da engrenagem que garante que o pomar e a horta produzam mais e de forma mais regular. Os peixes, criados em tanque escavado, em caixa d'água adaptada ou em sistema de aquaponia integrado à horta, fecham essa composição de 3 animais oferecendo uma fonte de proteína que não compete por área de terra firme. A tilápia é a espécie mais utilizada em pequena escala no Brasil por sua rusticidade, seu crescimento rápido e sua tolerância a uma ampla faixa de qualidade de água, atingindo peso comercial de meio a 700 gramas em cerca de 6 a 8 meses sob boas condições de temperatura e alimentação. Quando o tanque é conectado a um sistema de aquaponia, a água rica em nutrientes gerada pelos dejetos dos peixes é filtrada por bactérias nitrificantes e usada para irrigar e fertilizar canteiros de hortaliças de folha, que por sua vez purificam a água antes que ela retorne ao tanque. Esse ciclo fechado é um dos exemplos mais claros do princípio permacultural de que a saída de um sistema deve alimentar a entrada de outro. Com esses 6 grupos de animais, distribuídos entre poedeiras, aves de corte, cabras, coelhos, abelhas e peixes, a lista de 13 indivíduos ou unidades produtivas se completa considerando a colônia de abelhas e o tanque de peixes como unidades coletivas dentro do total, e o restante como cabeças individuais dos demais grupos. Uma composição que reflete o que efetivamente se vê em sítios de agricultura familiar bem estruturados nessa faixa de área.
A parte vegetal do sistema é, na verdade, a que exige o planejamento mais detalhado para garantir que sempre haja algo para colher, porque cada espécie vegetal tem sua própria janela de plantio, seu próprio ciclo até a colheita e sua própria sensibilidade à temperatura e fotoperíodo. A ferramenta central para resolver isso é o que os agricultores chamam de plantio escalonado ou sucessão de plantio, que consiste em não plantar tudo de uma vez, mas em semear pequenas quantidades da mesma cultura a cada 1 ou 2 semanas, de forma que a colheita também se espalhe ao longo do tempo em vez de se concentrar em um único pico seguido de um vazio produtivo. As hortaliças de folha, como alface, rúcula, couve, acelga e espinafre, são a base desse escalonamento porque têm ciclo curto, entre 30 e 60 dias da semeadura à colheita, e podem ser semeadas em pequenos lotes contínuos em canteiros de metro quadrado, prática que os franceses chamam de jardinagem intensiva em canteiros elevados e que ficou popularizada no método de horta em quadrados de Mel Bartolomeu. Um canteiro de 1 metro por 1 metro, dividido em 16 quadrados menores, permite plantar 16 variedades diferentes ou 16 idades diferentes da mesma planta, garantindo que sempre haja alface pronta para colher enquanto outra fileira ainda está germinando e outra já foi replantada. As hortaliças de raiz, como cenoura, beterraba, rabanete e nabo, seguem lógica semelhante, mas com ciclos um pouco mais longos, entre 60 e 90 dias na maioria dos casos, com exceção do rabanete, que pode ser colhido em menos de 30 dias e é frequentemente usado como cultura de preenchimento rápido entre uma colheita e outra. Já as culturas de fruto de ciclo médio, como tomate, pimentão, pepino, abobrinha e berinjela, demandam de 70 a 120 dias até a primeira colheita, mas depois que começam a produzir, continuam entregando frutos por várias semanas ou meses seguidos, o que as torna a espinha dorsal da produção de verão em climas subtropicais e tropicais. As leguminosas, como feijão, ervilha e vagem, cumprem papel duplo. Alimentam a família com proteína vegetal e, ao mesmo tempo, fixam nitrogênio atmosférico no solo por meio da associação simbiótica com bactérias do gênero Rhizobium presentes em suas raízes, processo bem documentado pela ciência agronômica desde o final do século XIX. Por isso, é prática corrente alternar, no mesmo canteiro, um ciclo de leguminosas com um ciclo de hortaliças que exigem mais nitrogênio, como couve ou milho, técnica conhecida como rotação de culturas, que reduz a necessidade de adubação externa e quebra o ciclo de pragas e doenças específicas de cada família botânica. Para complementar a horta anual, o pomar de frutíferas perenes garante uma camada de produção que não depende de replantio constante e que, uma vez estabelecida, produz por décadas com manejo mínimo. Em climas tropicais e subtropicais brasileiros, uma escolha comum de árvores frutíferas para um pomar de subsistência inclui banana, que frutifica ao longo do ano todo em ciclos escalonados de touceira, sem uma estação definida de colheita. Mamão, que começa a produzir entre 8 e 10 meses após o plantio e segue frutificando quase continuamente. Goiaba, acerola e limão, que tem mais de um pico de florada por ano em regiões sem inverno rigoroso. Manga e abacate, de produção mais sazonal. Geralmente concentrada em um período do ano, mas compensada pela quantidade e pela capacidade de conservação. E a jaca, cuja árvore, uma vez adulta, produz frutos de grande porte praticamente o ano todo em clima quente. A combinação de espécies com picos de produção em meses diferentes é a estratégia central para que o pomar nunca fique totalmente vazio, princípio conhecido em agrofloresta como sucessão de espécies no tempo, que complementa a sucessão de espécies no espaço já mencionada no desenho em zonas. A acerola merece destaque à parte porque é uma das frutas com maior concentração de vitamina C já registrada entre as espécies cultivadas, com valores que podem superar em muitas vezes a concentração encontrada na laranja, segundo tabelas de composição de alimentos da própria Embrapa e de universidades brasileiras que estudam fruticultura tropical. Isso faz da acerola uma escolha estratégica de baixo custo para garantir uma fonte concentrada de vitamina C ao longo do ano, já que a planta frutifica em vários ciclos, especialmente após chuvas. Além da horta anual e do pomar perene, um sistema bem desenhado nessa escala inclui uma faixa de plantas perenes de uso constante, geralmente instalada na zona 1, próxima da cozinha. Ervas e temperos como manjericão, salsa, cebolinha, coentro, orégano, alecrim e hortelã, que são colhidos em pequenas quantidades quase diariamente e se regeneram rapidamente após o corte, funcionando como a camada de produção mais imediata e menos sujeita a falhas do sistema inteiro. Para que essa rede de animais e plantas funcione de forma contínua e não se esgote depois de algumas safras, o fechamento do ciclo de nutrientes é indispensável, e é aqui que entra a compostagem como processo central de qualquer sistema de agricultura de subsistência bem-sucedido. Todo o material orgânico gerado na propriedade, restos de poda, palha, esterco dos animais, restos de colheita, cascas de frutas e verduras da cozinha, é direcionado para pilhas ou caixas de compostagem, onde micro-organismos decompositores, em condições de umidade e aeração adequadas,
transformam esse material em humus estável em um período que varia de 2 a 6 meses. Dependendo da técnica usada, seja a compostagem tradicional em pilha, a compostagem termofílica de alta temperatura ou a vermicompostagem feita por minhocas californianas, espécie amplamente utilizada para esse fim por sua alta taxa de reprodução e sua eficiência em processar matéria orgânica em humus rico em nutrientes disponíveis para as plantas. O esterco animal, tratado dessa forma, deixa de ser um resíduo a ser descartado e se torna o principal insumo de fertilidade da horta e do pomar, fechando o que os agrônomos chamam de ciclo de nutrientes. Os animais comem parte do que a horta produz e parte do que sobra da cozinha, e devolvem, através do esterco compostado, os nutrientes que a horta usará para produzir a próxima safra. Esse fechamento reduz drasticamente, e em muitos sistemas bem manejados elimina quase completamente, a necessidade de comprar fertilizante químico de fora da propriedade, o que tem impacto direto tanto na sustentabilidade ambiental quanto no custo operacional do sistema. A gestão da água é o segundo pilar que sustenta a produção contínua, porque mesmo o solo mais fértil não produz sem umidade adequada nos meses mais secos. Em propriedades de pequena escala, a captação de água de chuva a partir do telhado da casa e de eventuais galpões é uma prática amplamente recomendada por ser de baixo custo e alto retorno. Calhas conduzem a água até cisternas ou caixas d'água, de onde ela é distribuída por gravidade ou bombeamento simples para os canteiros e para os bebedouros dos animais. Complementarmente, o desenho de terraços e valas de contenção, técnica conhecida em permacultura como os vales, ajuda a reter a água da chuva no próprio terreno, deixando que ela infiltre lentamente no solo em vez de escoar para fora da propriedade, o que é particularmente relevante em terrenos com algum declive. A irrigação por gotejamento, sistema desenvolvido comercialmente em Israel a partir da década de 1960 e hoje amplamente difundido em todo o mundo por sua eficiência hídrica, é a tecnologia mais indicada para hortas de pequena escala porque entrega a água diretamente na zona das raízes, com perdas por evaporação muito menores do que a irrigação por aspersão, permitindo manter os canteiros produtivos mesmo durante os meses de menor chuva, com consumo de água proporcionalmente muito menor do que os métodos tradicionais de rega por mangueira ou regador. O mulching, ou cobertura morta do solo com palha, restos de poda triturados ou capim seco, é outra prática de manejo com forte embasamento na ciência do solo. A camada de cobertura reduz a evaporação da água do solo, modera a temperatura do solo em dias muito quentes, suprime o crescimento de plantas espontâneas competidoras e, à medida que se decompõe lentamente, contribui com mais matéria orgânica para o solo, funcionando como uma forma adicional e passiva de compostagem em campo. Com o solo fértil, a água gerida e os animais integrados, o último elemento que garante que a produção realmente não pare nenhum mês do ano é o calendário de produção, ou seja, o mapeamento consciente do que cada mês oferece e do que cada mês exige. Em climas subtropicais brasileiros, como os encontrados no sul e sudeste do país, o ano se divide em duas grandes estações produtivas para a horta. A estação quente, que vai aproximadamente de outubro a março, favorável a culturas de fruto como tomate, pimentão, abobrinha, pepino, milho e feijão, e a estação fria, que vai de abril a setembro, favorável a brassicas como couve, repolho e brócolis, além de alface, cenoura, beterraba e ervilha, que toleram melhor temperaturas mais baixas e, em muitos casos, produzem com mais qualidade no frio do que no calor. É justamente a alternância entre essas duas famílias de culturas, plantadas em sucessão nos mesmos canteiros ao longo do ano, que evita que a horta fique ociosa em qualquer época, e é o escalonamento dentro de cada estação que evita que a colheita se concentre em poucos dias. Enquanto isso, o pomar de frutíferas perenes, como já descrito, contribui com produção intercalada ao longo de praticamente todos os meses, já que bananeira e mamoeiro não têm uma janela de colheita concentrada, e as demais frutíferas se revezam conforme sua própria época natural de floração e frutificação. No lado animal, a continuidade é ainda mais direta. Galinhas poedeiras bem manejadas produzem ovos praticamente todos os dias do ano, com pequena redução natural durante a muda de penas, que ocorre uma vez ao ano e dura algumas semanas. As cabras, com parições escalonadas, garantem leite na maior parte do ano, com uma pausa natural de secagem que pode ser planejada para não coincidir entre os dois animais. Os coelhos, com seu ciclo reprodutivo curto, permitem repor a oferta de carne em intervalos de poucas semanas, e os peixes do tanque, de crescimento mais lento, mas contínuo, oferecem uma reserva de proteína que pode ser despescada parcialmente ao longo do ano, sem necessidade de esvaziar o tanque inteiro de uma vez. Um aspecto frequentemente citado em estudos de agricultura familiar, incluindo levantamentos do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a produção da agricultura familiar no Brasil, é que esse tipo de propriedade em pequena escala, quando bem manejada com diversidade de culturas e criações, tem historicamente respondido por uma parcela desproporcionalmente grande da produção de alimentos básicos consumidos internamente no país,
como feijão, mandioca, hortaliças, frutas. Leite e ovos, mesmo ocupando uma fração muito menor da área agrícola total em comparação com as grandes propriedades voltadas a monoculturas de exportação. Isso reforça, do ponto de vista de política pública e de segurança alimentar, a relevância de sistemas exatamente como descrito aqui, de pequena área e alta diversidade. A conservação e o processamento dos alimentos produzidos é o elo final que permite que a produção sazonal se transforme em disponibilidade contínua na mesa, mesmo quando um determinado item não está sendo colhido naquele momento. As técnicas de conservação de alimentos praticadas há séculos, e hoje amplamente estudadas pela ciência de alimentos, incluem a secagem ao sol ou em desidratadores, que remove a água necessária para o desenvolvimento de micro-organismos e permite guardar frutas, ervas e até vegetais por meses. A fermentação, processo em que bactérias benéficas, como as do gênero Lactobacillus, transformam vegetais como repolho em chucrute ou pepinos em picles, produzindo ao mesmo tempo um alimento conservado e um alimento probiótico. O processamento de conservas em vidro, com base no método científico desenvolvido por Nicolas Appert no início do século XIX e depois explicado pelos trabalhos de Louis Pasteur sobre esterilização térmica, que permite guardar molhos de tomate, geleias de frutas e legumes em conserva por longos períodos em temperatura ambiente, e o defumado e a salga de carnes. Técnicas tradicionais que, além de conservar, adicionam sabor característico a produtos como o toucinho e o presunto caseiro. O leite de cabra, por sua vez, quando transformado em queijo por meio da coagulação com coalho e posterior maturação, ou em iogurte por fermentação láctica, ganha uma vida útil muito superior à do leite fluido, o que ajuda a estender a disponibilidade de laticínios mesmo nas semanas em que a produção de leite fresco está temporariamente mais baixa. O mel produzido pela colônia de abelhas, por sua composição química de baixa atividade de água e alta concentração de açúcares, é naturalmente um dos alimentos de conservação mais longa que existem, podendo ser armazenado por anos sem refrigeração quando mantido em recipiente bem vedado, o que faz dele um recurso valioso tanto como adoçante quanto como reserva alimentar de longo prazo. Do ponto de vista econômico, a literatura sobre agricultura familiar e sistemas agroflorestais costuma apontar que a diversificação de produção, como a descrita aqui, reduz o risco financeiro da propriedade porque a renda ou a economia gerada não depende de um único produto sujeito a variações de preço ou a perdas por pragas e doenças específicas. Se uma safra de tomate for afetada por uma doença fúngica, a família ainda tem ovos, leite, mel, peixe, frutas do pomar e as demais hortaliças em produção simultânea. Esse princípio de diversificação como estratégia de mitigação de risco é amplamente reconhecido tanto na literatura acadêmica de sistemas agrícolas quanto na prática cotidiana de agricultores familiares em todo o mundo. Também é importante reconhecer, com honestidade, os desafios reais de manter um sistema desse porte funcionando durante o ano inteiro. O manejo sanitário dos animais exige atenção constante. Galinhas e coelhos são suscetíveis a parasitas internos e externos. Cabras precisam de vermifugação periódica e de cuidados especiais durante o parto, e peixes em tanques pequenos são sensíveis a oscilações bruscas de qualidade da água, especialmente em relação a níveis de amônia gerados pelos próprios dejetos, o que exige monitoramento e, em sistemas de aquaponia, o funcionamento correto do ciclo de nitrificação bacteriana. A horta e o pomar, por sua vez, estão sujeitos a pragas e doenças que variam conforme a estação e a região, exigindo práticas de manejo integrado, como rotação de culturas, uso de plantas repelentes consorciadas, atração de insetos predadores naturais de pragas e, quando necessário, controle biológico ou uso comedido de defensivos de baixo impacto. O trabalho físico diário de alimentar os animais, colher, replantar, compostar e conservar alimentos é considerável e não deve ser subestimado por quem pensa em reproduzir um sistema assim, sendo esse um dos motivos pelos quais o planejamento cuidadoso do espaço e das rotinas, como o zoneamento já descrito, é tão importante para tornar o trabalho administrável dentro do tempo disponível de uma família. Ainda assim, o conjunto de evidências da agronomia, da ciência do solo, da zootecnia e da própria experiência histórica acumulada por gerações de agricultores familiares aponta consistentemente para a mesma conclusão. Uma área de 4.500 metros quadrados, quando organizada com zoneamento inteligente, com uma composição equilibrada de 13 animais que cobrem múltiplas funções e múltiplos ciclos reprodutivos, com uma horta baseada em plantio escalonado e rotação de culturas, com um pomar de frutíferas perenes escolhidas para se complementarem ao longo do calendário, com um sistema fechado de compostagem que devolve ao solo o que os animais e as plantas retiram dele, com captação e uso eficiente da água, e com técnicas tradicionais e comprovadas de conservação de alimentos, é plenamente capaz de sustentar uma produção de comida praticamente contínua ao longo de todo o ano, reduzindo de forma substancial a dependência externa de alimentos e, ao mesmo tempo, entregando uma dieta mais diversa, mais fresca e mais resiliente do que a disponível através da compra em larga escala de produtos industrializados.
Esse modelo não é uma proposta teórica isolada, mas o retrato condensado de práticas que já existem, documentadas e estudadas, em milhares de pequenas propriedades rurais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, sistematizadas por décadas de pesquisa em agroecologia, permaculturas, zootecnia de pequenos animais e ciência do solo, e validadas continuamente pela experiência prática de quem vive da terra em pequena escala. É a combinação entre o conhecimento tradicional acumulado por gerações de agricultores e o conhecimento técnico desenvolvido pela pesquisa agropecuária moderna que torna possível transformar 4.500 metros quadrados de terra em uma fonte estável e diversificada de alimento durante o ano inteiro. Vale detalhar melhor a infraestrutura física necessária para que esse sistema funcione, porque nenhuma composição de animais e plantas se sustenta sem abrigos e instalações adequadas ao porte de cada espécie. O galinheiro, tanto para as poedeiras quanto para as aves de corte, precisa oferecer, segundo as recomendações técnicas de manuais de avicultura alternativa e de extensão rural, um espaço mínimo de cerca de 1/3 de metro quadrado por ave adulta dentro do abrigo, além de acesso a um piquete externo com sombra e vegetação, prática chamada de sistema semi-extensivo ou free-range, que reduz o estresse das aves, melhora a qualidade nutricional dos ovos e permite que as galinhas complementem a dieta com insetos e vegetação verde. O ninho, geralmente uma caixa de madeira forrada com palha, deve ficar em local escuro e tranquilo, porque galinhas evitam pôr ovos em locais muito expostos, e o poleiro, elevado do chão, atende ao comportamento natural da espécie de descansar em altura durante a noite, hábito herdado de seus ancestrais selvagens da floresta asiática, o galo banquiva, domesticado há milhares de anos. O material de construção desses abrigos também merece atenção, porque a escolha entre alvenaria, madeira tratada, tela galvanizada e telhado de fibrocimento ou de palha influencia diretamente o conforto térmico dos animais e o custo de implantação do sistema. Em regiões de clima mais quente, telhados com boa altura e ventilação cruzada, muitas vezes complementados por beirais largos que projetam sombra sobre as laterais do abrigo, reduzem o estresse térmico dos animais sem necessidade de climatização artificial, enquanto em regiões mais frias o fechamento parcial das laterais e o uso de cama espessa de palha ajudam a reter o calor produzido pelos próprios animais durante a noite. Essas escolhas construtivas, relativamente simples e de baixo custo quando bem planejadas desde o início, evitam problemas recorrentes de saúde animal associados a estresse térmico, um fator de risco bem documentado pela zootecnia tanto para a queda de postura das galinhas quanto para a redução da produção de leite das cabras em períodos de calor ou frio extremos. O aprisco das cabras, por sua vez, precisa ser seco e bem ventilado, porque a espécie é particularmente sensível à umidade excessiva, que favorece problemas respiratórios e parasitários, especialmente vermes gastrointestinais transmitidos por larvas presentes em pastagens úmidas e mal manejadas. A prática de pastejo rotacionado, em que os animais são movidos periodicamente entre piquetes menores em vez de permanecerem indefinidamente na mesma área, é uma das ferramentas mais eficazes e mais recomendadas pela zootecnia para reduzir a carga parasitária, porque interrompe o ciclo de vida das larvas no solo e ainda permite que a vegetação se recupere antes do próximo pastejo. Sistema conhecido como pastoreio racional Voisin, em homenagem ao agrônomo francês André Voisin, que sistematizou cientificamente esses princípios de manejo de pastagens em meados do século XX. As instalações dos coelhos costumam ser gaiolas suspensas, com piso vazado que permite a queda direta das fezes para uma bandeja ou diretamente sobre o solo, onde podem ser coletadas para compostagem, mantendo o animal afastado da própria excreta, o que reduz sensivelmente a incidência de coccidiose, uma das doenças parasitárias mais comuns na cunicultura de pequena escala. A caixa de ninho, usada apenas nos dias que antecedem o parto, é forrada pela própria coelha com pelos arrancados de seu peito, comportamento instintivo de preparação do ninho que garante isolamento térmico para os filhotes recém-nascidos, que nascem sem pelos e com os olhos fechados. A colmeia, seja no modelo Langstroth de caixas modulares empilhadas, amplamente usado no manejo comercial e também acessível a pequenos produtores, seja em modelos alternativos adaptados para abelhas sem ferrão nativas, deve ficar afastada da circulação intensa de pessoas e animais, voltada preferencialmente para o nascer do sol, o que estimula a atividade das operárias mais cedo no dia, e próxima o suficiente do pomar e da horta para que o raio de forrageamento das abelhas, que pode chegar a poucos quilômetros, cubra confortavelmente toda a área de cultivo da propriedade. O tanque de peixes, quando escavado diretamente no solo e revestido com lona geomembrana para evitar infiltração, ou construído em estrutura elevada de alvenaria, precisa de um sistema mínimo de aeração ou de recirculação de água para manter os níveis de oxigênio dissolvido adequados, especialmente em dias quentes ou quando a densidade de peixes por metro cúbico está próxima do limite recomendado pela piscicultura de pequena escala, que costuma indicar entre 1 e 4 peixes por metro cúbico de água em sistemas sem aeração artificial intensiva, podendo ser bem maior em sistemas de aquaponia com biofiltro e aeração contínua. Voltando ao calendário de produção,
é útil descer a um nível de detalhe mensal para deixar claro como a continuidade de fato acontece na prática, e não apenas como princípio abstrato. Nos meses de primavera, entre setembro e novembro no hemisfério sul, a temperatura do solo sobe o suficiente para germinar sementes de culturas de verão, e é nesse período que se concentra a maior parte dos plantios de tomate, pimentão, milho, feijão, abóbora, pepino e melancia, ao mesmo tempo em que se colhem os últimos ciclos de brássicas e hortaliças de folha plantadas no outono anterior, garantindo que a transição entre as duas estações produtivas não deixe vazio na mesa. No verão propriamente dito, entre dezembro e fevereiro, a horta está no auge de sua produção de frutos, tomates, pimentões, abobrinhas, pepinos e berinjelas colhidos quase diariamente, ao mesmo tempo em que o pomar entrega manga, abacaxi, quando cultivado, e os primeiros cachos de banana das touceiras plantadas meses antes. É também o período de maior atividade das abelhas, coincidindo com a floração intensa de boa parte das culturas, e o período em que o tanque de peixes atinge as temperaturas mais favoráveis ao crescimento da tilápia, espécie de origem tropical que praticamente para de crescer em águas abaixo de 20 graus Celsius. No outono, entre março e maio, encerra-se o ciclo das culturas de verão e é o momento de preparar os canteiros, incorporando composto maturado, para o plantio das culturas de inverno. Couve, repolho, brócolis, alface de variedades mais resistentes ao frio, cenoura, beterraba e ervilha. É também, em muitas regiões produtoras, a época de colheita da acerola em seu segundo pico de frutificação do ano e de parte da produção de goiaba, além de ser o período tradicionalmente associado ao início da queda natural de produção de ovos durante a muda de penas das galinhas mais velhas, fenômeno hormonal natural que reduz temporariamente a postura enquanto as aves renovam sua plumagem. No inverno, entre junho e agosto, a horta segue produtiva com as brássicas e hortaliças de folha resistentes ao frio, que em muitas regiões brasileiras de clima subtropical atingem inclusive melhor qualidade de sabor nessa estação, fenômeno relacionado ao acúmulo de açúcares nas folhas como resposta fisiológica das plantas ao frio. É o período em que o pomar depende mais fortemente da bananeira e do mamoeiro, que não tem sazonalidade marcada, e das frutas cítricas, como laranja, tangerina e limão, que em muitas regiões do Brasil tem justamente no inverno sua principal safra. É também o período em que o manejo dos animais exige mais atenção ao conforto térmico, com reforço de cama seca nos abrigos das cabras e dos coelhos e verificação mais cuidadosa de correntes de ar frio no galinheiro durante a noite. Esse mapeamento estação a estação evidencia porque a diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais, é a verdadeira tecnologia por trás da continuidade produtiva. Nenhuma espécie isolada cobre o ano inteiro sozinha, mas a soma de várias espécies com picos de produção defasados no tempo preenche as lacunas umas das outras, princípio que a agronomia chama de complementaridade fenológica e que é, na prática, o oposto do modelo de monocultura, que concentra toda a produção em uma única janela do calendário seguida de um longo período de ausência total de colheita daquele produto. Do ponto de vista nutricional, essa diversidade também se traduz em uma dieta mais completa do que a disponibilidade de qualquer produto isolado permitiria. Os ovos das galinhas fornecem proteína de alto valor biológico, gorduras e vitaminas lipossolúveis como a vitamina A e a vitamina D. O leite de cabra e seus derivados fornecem cálcio, proteína e vitaminas do complexo B. A carne de frango, coelho e peixe fornece proteína magra com diferentes perfis de aminoácidos e ácidos graxos. O mel fornece açúcares de rápida absorção e compostos antioxidantes. As hortaliças de folha fornecem fibras, vitaminas e minerais em alta densidade nutricional por caloria. As leguminosas fornecem proteína vegetal complementar e fibra solúvel, e as frutas do pomar fornecem vitaminas, principalmente vitamina C, e antioxidantes variados conforme a espécie. Essa combinação nutricional diversificada é, em termos de saúde pública, um dos argumentos mais citados a favor de sistemas de produção familiar diversificados em comparação com dietas baseadas em poucos alimentos industrializados de alta densidade calórica e baixa densidade de micronutrientes. Sobre o manejo sanitário preventivo, que é o que efetivamente sustenta a continuidade da produção ano após ano sem quebras causadas por doenças, algumas práticas são consideradas básicas pela extensão rural em qualquer sistema de pequenos animais. A quarentena de animais novos antes de introduzi-los ao plantel existente evita a entrada de doenças externas. A limpeza periódica dos abrigos, com renovação da cama e desinfecção quando necessário, reduz a carga de patógenos e parasitas no ambiente. A observação diária do comportamento e do apetite dos animais permite identificar sinais precoces de doença antes que se espalhem para o restante do plantel. A vermifugação estratégica das cabras, feita com base em avaliação da carga parasitária e não apenas em calendário fixo, é hoje a recomendação técnica predominante para evitar o desenvolvimento de resistência dos parasitas aos princípios ativos disponíveis, fenômeno amplamente documentado pela pesquisa em parasitologia veterinária nas últimas décadas.
Já a reposição de água limpa diariamente para todos os animais, incluindo troca regular da água do tanque de peixes ou monitoramento dos parâmetros de qualidade em sistemas de aquaponia, é talvez a medida sanitária mais simples e, ao mesmo tempo, mais subestimada de todo o manejo. Em relação ao manejo do solo ao longo dos anos, é importante destacar que a fertilidade de um sistema como esse não é estática, mas construída progressivamente. Solos que começam degradados ou pobres em matéria orgânica, situação comum em terrenos que antes foram usados para pastagem extensiva ou monocultura, respondem de forma gradual à incorporação contínua de composto, ao cultivo de adubos verdes como crotalária, feijão de porco e mucunã, espécies leguminosas que, quando roçadas e incorporadas ainda verdes ao solo, adicionam grande quantidade de matéria orgânica e nitrogênio fixado biologicamente, e a cobertura permanente do solo por meio do mulching já mencionado. Estudos de ciência do solo mostram que o aumento do teor de matéria orgânica melhora simultaneamente a capacidade de retenção de água, a disponibilidade de nutrientes e a estrutura física do solo, tornando-o mais resistente tanto a períodos de seca quanto a chuvas intensas, o que reforça a resiliência de todo o sistema produtivo frente a variações climáticas de um ano para outro. Um ponto frequentemente levantado por quem pensa em reproduzir esse tipo de sistema é a viabilidade econômica, ou seja, se realmente compensa o esforço envolvido. A resposta que a experiência acumulada de agricultura familiar oferece não é apenas em termos de renda monetária direta, mas de economia doméstica combinada com segurança alimentar. Ao substituir a compra de ovos, leite, carne, mel, frutas e hortaliças no mercado por produção própria, a família reduz uma parcela considerável do seu orçamento mensal destinado à alimentação, ao mesmo tempo em que ganha em qualidade e frescor do que consome, já que os produtos vão diretamente da criação ou da horta para a mesa, sem os custos e as perdas nutricionais associados a longas cadeias de transporte e armazenamento. Excedentes de produção, quando existem, podem ainda ser comercializados diretamente com vizinhos, em feiras locais de produtores familiares ou através de pequenas redes de venda direta, gerando uma fonte adicional, ainda que geralmente modesta, de renda monetária. É útil também situar esse modelo dentro da história mais ampla da agricultura, porque a integração entre criação animal e cultivo vegetal em pequena escala não é uma invenção recente, mas uma prática milenar redescoberta e sistematizada pela ciência agronômica moderna. Sistemas mistos de policultivo e criação animal já eram descritos em civilizações antigas da China, onde a integração entre criação de peixes em tanques, cultivo de arroz e criação de patos remonta a milhares de anos, formando um dos exemplos mais antigos e mais bem documentados de aquicultura integrada da história humana. Na América pré-colombiana, sistemas como as chinampas mexicanas, ilhas artificiais de cultivo intensivo construídas sobre lagos rasos, e os sistemas de policultivo indígena baseados na combinação de milho, feijão e abóbora, conhecidos como as Três Irmãs, demonstravam já naquela época o princípio de que espécies diferentes, cultivadas juntas, se beneficiam mutuamente. O milho oferece suporte físico para a trepadeira do feijão, o feijão fixa nitrogênio que beneficia o milho e a abóbora, e as folhas largas da abóbora cobrem o solo, reduzindo a evaporação e suprimindo plantas espontâneas. Esse mesmo princípio de consórcio, testado e reproduzido por gerações, continua sendo recomendado até hoje pela pesquisa agronômica para hortas de pequena escala. No Brasil, a agricultura familiar de base diversificada tem raízes em práticas trazidas por povos indígenas, por comunidades quilombolas e por sucessivas ondas de imigração europeia e asiática, que trouxeram consigo técnicas de cultivo intensivo em pequenas áreas, como as praticadas por colônias de imigrantes italianos, alemães e japoneses no sul e sudeste do país, muitas das quais desenvolveram sistemas de policultivo e integração com pequenos animais que ainda hoje servem de referência para a extensão rural. A pesquisa institucional brasileira, conduzida principalmente pela Embrapa desde sua criação em 1973, consolidou boa parte desse conhecimento tradicional em recomendações técnicas formais, especialmente através de seus centros voltados à agricultura familiar, à fruticultura tropical, à avicultura e suinocultura de pequena escala, e aos sistemas agroflorestais, hoje chamados de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que reconhecem oficialmente os benefícios agronômicos e ambientais de combinar diferentes componentes produtivos no mesmo espaço em vez de segregá-los em áreas monoculturais isoladas. Voltando ao desenho prático do sistema, vale aprofundar como funciona a lógica de consórcio dentro da própria horta, para além da rotação entre estações já descrita. O consórcio de culturas, ou policultivo, consiste em cultivar duas ou mais espécies próximas no mesmo canteiro ao mesmo tempo, aproveitando interações biológicas benéficas entre elas. O consórcio entre cenoura e cebola, por exemplo, é tradicionalmente recomendado porque o odor da cebola ajuda a confundir a mosca da cenoura, principal praga dessa hortaliça, enquanto a cenoura, por sua vez,
não compete de forma relevante pelos mesmos recursos que a cebola utiliza, já que uma cresce em profundidade e a outra ocupa uma camada mais superficial do solo. O consórcio entre tomate e manjericão é outro exemplo amplamente adotado, com evidências de que o manjericão pode repelir alguns insetos que atacam o tomateiro, além de, subjetivamente, muitos produtores relatarem melhora no sabor dos frutos, embora esse efeito específico seja mais anedótico do que cientificamente comprovado em comparação com os efeitos repelentes mais bem documentados. Já a combinação entre milho, feijão e abóbora, mencionada anteriormente como legado indígena, continua sendo recomendada por manuais de agroecologia contemporâneos exatamente pelos mesmos princípios observados séculos atrás. As chamadas plantas de borda ou plantas armadilha também merecem menção, porque cumprem uma função de proteção biológica para toda a horta. A capuchinha, por exemplo, é frequentemente plantada nas bordas dos canteiros porque atrai pulgões preferencialmente para si mesma, afastando-os das culturas principais, funcionando como isca viva que concentra a praga em um local onde ela pode ser mais facilmente controlada ou onde predadores naturais, como joaninhas, se concentram para se alimentar dela. Flores como a calêndula e o cravo de defunto são usadas de forma semelhante, tanto por seu efeito relatado sobre certos nematoides do solo quanto por atraírem polinizadores e insetos predadores de pragas, reforçando ainda mais a rede de controle biológico natural dentro da propriedade. Sobre os sistemas agroflorestais, vale detalhar como eles se relacionam com o pomar já descrito. Um sistema agroflorestal, ao contrário de um pomar tradicional de espécie única, organiza as árvores frutíferas em estratos de diferentes alturas que ocupam um espaço vertical de forma escalonada, imitando a estrutura de uma floresta natural. Um estrato emergente de árvores mais altas, como a jaqueira ou espécies florestais nativas usadas para sombra e produção de madeira a longo prazo. Um estrato alto de frutíferas de porte médio, como manga e abacate. Um estrato médio de frutíferas menores, como acerola, goiaba e limão. Um estrato baixo de bananeiras e mamoeiros. E um estrato rasteiro de hortaliças, tubérculos como mandioca e inhame, e plantas de cobertura do solo. Essa disposição em camadas verticais permite aproveitar de forma mais eficiente a luz solar, a água e os nutrientes disponíveis em uma mesma área, ao mesmo tempo em que reduz a exposição do solo à radiação direta e à erosão, princípio bem estabelecido na literatura de agrofloresta desenvolvida a partir dos trabalhos pioneiros de pesquisadores como Ernest Gott, que aplicou esses conceitos de sucessão florestal natural à produção agrícola comercial no sul da Bahia a partir da década de 1980, com resultados amplamente documentados de recuperação de solos degradados aliada à produção contínua de alimentos. Do ponto de vista das ferramentas e da tecnologia empregada, é importante destacar que um sistema desse porte não depende de maquinário pesado ou de grandes investimentos em equipamentos. As ferramentas manuais básicas, como enxada, pá, ancinho, tesoura de poda e regador, cobrem a maior parte das necessidades da horta e do pomar em uma área de 4.500 metros quadrados. Para o preparo do solo em maior escala, um microtrator ou motocultivador, equipamento de porte pequeno e custo bem inferior a um trator agrícola convencional, é suficiente para revolver os canteiros nas trocas de estação. Para a irrigação, um simples sistema de gravidade a partir de uma caixa d'água elevada, complementado por mangueiras de gotejamento de baixo custo, dispensa a necessidade de bombas elétricas de grande porte na maioria das situações. Para o manejo dos animais, cercas de tela ou de eletrificador de baixa voltagem, alimentado inclusive por painéis solares de pequeno porte em propriedades sem acesso à rede elétrica, permitem implementar o pastejo rotacionado das cabras sem necessidade de infraestrutura cara. Essa acessibilidade tecnológica é, historicamente, um dos motivos pelos quais sistemas integrados de pequena escala continuam sendo viáveis mesmo para famílias com capital inicial limitado, ao contrário de sistemas de monocultura em larga escala, que dependem de maquinário caro e de economia de escala para se viabilizarem financeiramente. Sobre a transmissão de conhecimento e o envolvimento da família nesse tipo de sistema, a literatura de extensão rural destaca que propriedades diversificadas como essa costumam favorecer a participação de diferentes membros da família em tarefas adequadas à sua idade e capacidade física. Desde crianças que ajudam a coletar ovos e alimentar pequenos animais até adultos responsáveis pelo manejo mais técnico das cabras, das colmeias e do sistema de irrigação. Esse envolvimento multigeracional é frequentemente citado como um dos fatores que favorecem a continuidade de longo prazo desse tipo de propriedade, na medida em que o conhecimento prático de manejo, muitas vezes difícil de transmitir apenas por meio de manuais escritos, é passado adiante pela convivência direta e pela repetição das tarefas ao longo dos anos. Um mecanismo de transmissão de conhecimento que a antropologia e a sociologia rural documentam como central para a persistência histórica da agricultura familiar em praticamente todas as culturas agrícolas do mundo. Vale ainda aprofundar um pouco mais a questão da adaptação regional,
porque as práticas descritas até aqui, embora baseadas em princípios gerais amplamente válidos, precisam ser ajustadas conforme o clima e o bioma em que a propriedade está localizada. Em regiões de clima semiárido, como boa parte do interior do Nordeste brasileiro, a escassez de água ao longo de vários meses do ano exige adaptações específicas, como o uso ainda mais intensivo de cisternas de captação de água de chuva, técnica amplamente difundida pelo programa 1 milhão de cisternas. Iniciativa da sociedade civil brasileira que desde o início dos anos 2000 já instalou centenas de milhares de cisternas em propriedades rurais de pequeno porte na região, e a escolha de espécies vegetais e animais mais tolerantes à seca, como a criação de caprinos e ovinos deslanados, historicamente adaptados às condições do semiárido, e o cultivo de palma forrageira como reserva alimentar para os animais durante os períodos mais secos, prática consolidada há décadas na pecuária de pequena escala dessa região. Em regiões de clima tropical úmido, como partes da Amazônia e do litoral nordestino, a alta pluviosidade e a umidade constante exigem, por outro lado, atenção redobrada à drenagem do solo e à ventilação dos abrigos dos animais, para evitar o acúmulo de umidade que favorece doenças fúngicas nas plantas e problemas respiratórios e parasitários nos animais, além de abrir espaço para a inclusão de espécies frutíferas amazônicas de alto valor nutricional, como o açaí, o cupuaçu e a pupunha, que se somam ao conjunto de frutíferas já descrito e ampliam ainda mais a diversidade e a resiliência do pomar. Já em regiões de clima subtropical mais frio, como o Planalto Sul brasileiro, onde ocorrem geadas ocasionais no inverno, a escolha de variedades de hortaliças mais resistentes ao frio e a proteção de mudas jovens com estufas de baixo custo, feitas de plástico ou tecido não tecido conhecido como TNT agrícola, tornam-se práticas relevantes para manter a continuidade da produção mesmo nos meses mais frios do ano. Esse tipo de adaptação regional reforça um ponto conceitual importante. O modelo de 4.500 metros quadrados com 3 animais e produção contínua não é uma fórmula fixa e universal a ser copiada de forma idêntica em qualquer lugar, mas um conjunto de princípios, diversificação de espécies, fechamento de ciclos de nutrientes, gestão eficiente da água, escalonamento de plantio e manejo sanitário preventivo, que precisa ser traduzido para as condições específicas de solo, clima e disponibilidade de recursos de cada propriedade, exatamente da mesma forma que a pesquisa agronômica e a prática de extensão rural sempre recomendaram ao lidar com a enorme diversidade ambiental do território brasileiro. Finalmente, cabe uma reflexão sobre o papel desse tipo de propriedade dentro de um contexto mais amplo de segurança alimentar e de resiliência frente a crises. Levantamentos de organismos internacionais ligados à alimentação e à agricultura, como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, tem reiterado ao longo das últimas décadas que a agricultura familiar de base diversificada desempenha um papel desproporcionalmente importante na produção de alimentos destinados diretamente ao consumo interno das populações, em contraste com sistemas de monocultura voltados majoritariamente à exportação de commodities. Propriedades pequenas e diversificadas tendem a ser mais resilientes a choques externos, sejam eles climáticos, como secas ou geadas atípicas, sejam eles econômicos, como oscilações bruscas no preço internacional de um único produto agrícola, justamente porque a diversidade de fontes de alimento reduz a dependência de qualquer fator isolado. Um sistema de 4.500 metros quadrados, organizado com a composição de 3 animais e a diversidade vegetal descrita ao longo deste roteiro, é, nesse sentido, um exemplo em miniatura desse mesmo princípio de resiliência através da diversidade, aplicado à escala de uma única família e de um único pedaço de terra, mas assentado sobre os mesmos fundamentos científicos e históricos que sustentam sistemas alimentares diversificados em qualquer escala. Vale ainda traduzir esses princípios em números concretos de produção, porque é a partir dessas contas simples que fica mais claro por que um sistema desse porte consegue, de fato, alimentar uma família inteira. Considerando 6 galinhas poedeiras produzindo em média 85% do seu potencial genético ao longo do ano, o que é uma estimativa conservadora e realista para sistemas semi-extensivos que não usam ração industrial de altíssima densidade energética, o resultado é algo entre 4 e 5 ovos por dia, ou seja, entre 28 e 35 ovos por semana, quantidade que cobre confortavelmente o consumo direto de uma família de 4 a 5 pessoas, com alguma sobra. Para uso em receitas que demandam mais ovos, como bolos, massas e conservas, ou para troca com vizinhos. No caso das cabras leiteiras, considerando 2 fêmeas com lactações defasadas produzindo, em média, 2,5 litros de leite por dia cada uma durante o pico de lactação, e reduzindo gradualmente essa produção ao longo dos meses seguintes conforme a curva de lactação natural da espécie, o sistema entrega, na maior parte do ano, entre 2 e 5 litros de leite fresco por dia, volume suficiente tanto para consumo direto quanto para a produção regular de queijo fresco, coalhada e iogurte caseiro,
sabendo que a transformação de leite em queijo costuma exigir, dependendo do tipo, algo entre 8 e 10 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo curado, o que ajuda a dimensionar quanto leite deve ser reservado para a transformação em vez de consumo fluido imediato. Os coelhos, com uma matriz reprodutora bem manejada produzindo em torno de 5 ninhadas por ano, com média de 7 filhotes por ninhada, e considerando uma taxa de perda natural entre o nascimento e o abate, típica da cunicultura de pequena escala, ao redor de 20%, entregam, ao final de um ano, algo próximo de 28 coelhos prontos para abate a partir de uma única matriz, o que, com 2 reprodutores no sistema, representa uma fonte de carne renovável e relativamente previsível, disponível em pequenos lotes escalonados ao longo de praticamente todos os meses, funcionando como o amortecedor de proteína animal já mencionado anteriormente. As aves de corte, criadas em lotes escalonados de poucas unidades por vez, com ciclo de abate entre 80 e 120 dias conforme linhagem e o sistema de criação, permitem, ao longo do ano, produzir várias rodadas de frangos prontos, desde que a reposição de pintinhos seja planejada com antecedência e distribuída ao longo dos meses em vez de concentrada em um único lote anual. Estratégia de escalonamento que, mais uma vez, é o fator decisivo para a continuidade e não a quantidade absoluta de aves criadas. O tanque de peixes, com uma densidade populacional moderada de tilápias e um ciclo de crescimento de 6 a 8 meses até o peso comercial, permite uma despesca parcial e escalonada, retirando apenas os indivíduos que já atingiram o tamanho desejado enquanto os demais continuam crescendo. Técnica de manejo que evita a necessidade de esvaziar o tanque inteiro de uma só vez e garante disponibilidade de peixe fresco distribuída ao longo de boa parte do ano, especialmente nos meses mais quentes, quando a espécie cresce com maior eficiência. A colônia de abelhas, dependendo da espécie e da região, produz entre 10 e 40 quilos de mel por ano em condições favoráveis de floração, quantidade que, além de suprir o consumo doméstico de um adoçante natural de alta qualidade, costuma gerar excedente para comercialização direta. Uma das formas mais tradicionais e mais valorizadas de renda complementar dentro da agricultura familiar brasileira, sustentada por uma cadeia de conhecimento apícola que remonta a práticas indígenas de manejo de abelhas nativas sem ferrão, posteriormente somadas às técnicas de apicultura racional trazidas pela imigração europeia a partir do século XIX.